Vamos lá, Jorge. Então, só reforçando, então, um bom dia a todos que estão aqui para mais um encontro aqui do nosso podcast 31. E aqui a gente traz para todo mundo aí as experiências da implantação do programa 31, que é a base do Esquadrão de Vendas, trazendo aí as dúvidas e aquelas principais armadilhas que impedem você de se aproximar da sua explosão de vendas e de fazer o seu 31 no seu negócio. Então vamos lá, Jorge. Vamos ao que interessa. A gente não tem muito tempo a perder aqui. Vamos que nem a nossa audiência pode perder muito tempo. Bom, vamos lá. Bom dia, Roberto. Bom dia a todo mundo, né? Eu acho que está sendo muito bom estar todas essas quintas-feiras pela manhã. Essa jornada de podcast está sendo muito importante, muito proveitosa, e eu acho que para todos também. Eu acho que a gente está conseguindo tirar muitas dúvidas e ampliando os conhecimentos, né, sobre o programa 31, né? E hoje não vai ser diferente, só que hoje a gente vai falar um pouquinho mais de ação, né? A gente vai trazer um modo diferente de trazer as experiências e as dúvidas que o pessoal tem, né, sobre a ação e sobre o programa 31, uma explosão de vendas, né? Eu acredito que vai ser muito bom esse bate-papo, né? E que seja bastante esclarecedor para os donos, gestores de lojas de autos e motos, né? Eu acho que com isso eles possam ampliar seus conhecimentos, né? Mais uma vez, como eu tenho falado, e que possam tirar todas as suas dúvidas. E já vou dizer já aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai escrevendo para a gente aí, que a gente vai, ao longo do programa, vai tirando essas dúvidas, né? Mas antes de começar, Roberto, as dicas de ações que a gente vem falando, né? Eu queria só falar alguma coisa, né? Às vezes a gente começa a falar sobre as ações e as coisas ficam meio sem contexto. Então eu queria, antes de mais nada, só se você me permitir, né? Vai lá, vamos lá. Falar algumas coisas mais que a gente poderia passar para todo mundo, né? Uma das coisas são as importâncias, né, que eu peço para o pessoal por que acompanhar a gente aqui? Qual a importância de todo mundo estar acompanhando a gente aqui, das coisas que a gente tem falado, né? Pode ser até que você esteja acompanhando a gente pela primeira vez. Se não tiver, se vier acompanhando a gente, né? A gente traz aqui toda semana experiências do campo de batalha. Então, assim, tudo que a gente está trazendo aqui são coisas já bem experimentadas. Eu diria que a gente já viu, já experimentou, já fez. São dúvidas, erros que normalmente as empresas, na hora de executar essa ação, elas acabam desviando do método. E aí acaba que ela acaba não tendo a experiência e não chegam nos objetivos. E todas as experiências a gente tem trazido do Esquadrão de Vendas, que a gente hoje pode dizer que a gente já fez assim, mais de 50 ações, vendeu-se nessas ações mais de 3.000 unidades, então ela é uma ferramenta amplamente testada e amplamente aprovada por todos, né? Por isso que a gente tira essas dúvidas dessas experiências, né? E dessa forma, né, a gente tem que ficar atento às dicas e, se puder, sempre participar, sempre tirar dúvidas, sempre conversar conosco para que a gente possa cada vez mais trazer novidades, né? E qual é o maior benefício que as pessoas podem tirar, né, ou podem ter acompanhando nossos encontros, né? Eu acho que para o dono e para o gestor, o maior benefício, eu acho que é evitar tropeços e encurtar caminhos, né? Então eu acho que ele pode fazer de uma forma onde ele não precise ter tanto desgaste para poder executar a ação. Então, de uma forma bem simples, né, impactar diretamente o resultado da ação se ele não fizer isso, né? Então eu acho que o maior benefício de tudo é ele tentar seguir exatamente tudo que a gente já tirou de problemas e já fez e conseguiu ir para frente aí, tá? Vamos lá. Se você gostou de tudo isso que a gente está falando até agora, deixa sempre um joinha para a gente, só para a gente ficar aqui motivado em continuar falando, né? Senão eu e o Roberto às vezes fica, e aí, será que o pessoal está gostando, não está gostando?
Vamos lá, gente, vamos interagir com a gente, né? Mas vamos lá, Roberto, vamos começar falando das dicas de ações, então, propriamente dita. Espero que a gente já falei um pouquinho até demais, mas vamos falar um pouquinho das ações, né? Ao longo desse programa, Roberto, tem algumas dicas que eu gostaria que você tirasse para a gente. Então vamos lá. Primeira dica que eu acho que seria importante você falar para todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho do primeiro passo de fazer o 31, que é aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Ou seja, estabelecer objetivos de vendas. O que você pode falar para a gente sobre isso e por que é importante estabelecer esses objetivos? E se a empresa está iniciando ou se é uma empresa que não costuma fazer isso e não tiver esses objetivos? Bom, Jorge, então, muito bom, né, ter tudo isso que você falou, né, dessa importância de estar aqui com a gente. Realmente, acho que a gente está aqui nesses últimos... Começamos agora, né, fazer isso, 2 para 3 meses, já foram diversos encontros com muito conteúdo, dicas, dúvidas tiradas, enfim. Acho que está sendo legal. Quem vem aqui, as pessoas estão interessadas realmente em fazer aí a explosão de vendas no seu negócio, que está sempre falando muito ligados ao mercado de carros e motos, mas na verdade o que a gente fala aqui, para quem parar um pouco vai ver que isso vale para qualquer tipo de negócio. Então, obrigado pela presença de cada um que está passando aqui. Estou vendo aqui o SOS Autoelétrica Fortaleza, obrigado pela presença também, como você falou, o próprio Pedro aqui com a gente. Então vamos lá. Falando de objetivos, de Jorge, esse é o primeiro passo para se fazer o 30 em 1, para fazer a explosão de vendas, que a pergunta é, aonde você quer chegar? O importante aqui é você justamente traçar esse objetivo. Tenho certeza até que muitos já fazem isso no seu dia a dia, traçam objetivos, aonde querem chegar. E legal, vocês já fazem, mas o que muitas vezes acontece é que a pessoa lembra do objetivo do primeiro dia do mês e depois talvez lembre dele no último dia do mês. Durante o resto do mês, basicamente ficou um número perdido em algum papel na gaveta. Então, o negócio de traçar o objetivo, primeiro que ele tem um impacto psicológico, mental, muito forte quando você enxerga ele todo dia, você está vendo ele. Agora, isso só basta? Não. Você aprender a traçar um objetivo é a melhor forma de você não dar um tiro no seu pé. Porque tem muita gente que traça o objetivo baseado na direção do vento. Ah, esse mês eu quero tanto, esse mês eu quero tanto. Então aí fica um negócio um pouco desconexo com a realidade da empresa. Então aqui eu quero dar, a dica que eu quero dar assim, é a forma de você traçar um objetivo. Como você pode ter um objetivo que seja assim engajador para a sua equipe e para que, no caso de fazer a explosão de vendas, que você faça a explosão de vendas. E a dica é o seguinte: use a técnica SMART para traçar objetivos. Caramba, Roberto, que diabo é isso, né? SMART, na verdade, é um anagrama de um conjunto de palavras, que nós vamos passar um por um aqui rapidinho, só para dar o insight, mas as palavras são em inglês. Então, o SMART é um anagrama dessas palavras em inglês, que nós acabamos aqui, como natural, dando aquela abrasileirada, vamos chamar assim. Mas então, vamos lá. Como você traça o objetivo baseado nessa técnica SMART? Isso serve para fazer a sua explosão de vendas, mas serve para você usar no dia a dia do seu negócio e em qualquer negócio. Primeiro ponto é o seguinte, o S do SMART, né? Eu queria até estar com papel aqui, só para a gente ir falando. Deixa eu pegar aqui, acho que vai dar certo. Vamos ver. Ao vivo, vamos lá. Não sei se ele aparece ao contrário. Ele aparece ao contrário, mas vamos lá, que dá para... Parece um SMART. Então esse primeiro S que aparece aí, ele é um S do específico. Né? Específico. E específico do inglês. O que é ser específico? Cara, não tem como ser... você deixar muito claro
qual é a meta que você vai buscar. Não tem mais ou menos, não tem distorções, ela é, ó, a meta é volume de vendas. A meta é taxa de conversão. A meta é, sei lá lucratividade do final do mês, da operação, enfim. Seja lá o que for, você tem que deixar muito claro o que é esse específico. Então, esse é o S do Smart. O segundo item, que é o M, quer dizer mensurável. Né? Ou seja, para ser muito objetivo, tem que ter um número ali. Tem que ter um número. Ou seja, alguma coisa que você possa olhar e falar. Bati ou não bati? Cheguei ou não cheguei? Alcancei ou não alcancei? Então, ela tem que ser altamente mensurável. Né? O terceiro aspecto, e aqui tem o pulinho do gato, né? Aqui tem o pulinho do gato, que ela tem que ser alcançável. Cara, quando você traça uma meta, não adianta você traçar uma meta, como eu brinquei agora no início, né? Pela direção do vento. Ela tem que estar dentro do contexto da sua operação. Então, quando eu falo aqui de você traçar uma meta, eu vou dar a dica que é o seguinte: procure traçar uma meta que seja, na sua percepção, na sua avaliação, pelo menos, né, 80% atingível. Né? Assim, cara, isso daqui é 80% atingível. Estou dando ali um degrauzinho a mais, mas ela é atingível. Por quê? Por que eu estou falando que é aqui que é um pulo do gato? Tem muitos gestores que acabam vendo por aí, na hora de traçar metas, que tem a seguinte cabeça: não, eu vou colocar uma meta super arrojada, super alta, para o pessoal ir buscar, para o pessoal se engajar, para o pessoal se envolver, e o que acontece na prática? O pessoal desmotiva, porque não faz sentido. Às vezes a pessoa vende um X, seja por dia, seja por mês, seja por ano, enfim, seja lá por qual período você esteja avaliando, e a pessoa simplesmente faz um negócio do nada, sem dar um contexto, ou seja, você acaba desmotivando a sua equipe. No caso do programa 31, né, da aplicação dele para você fazer a sua ação de explosão de vendas, você traça esses objetivos também e ele é arrojado. Porém, nós já falamos de outros encontros, você tem até as técnicas de comunicação para fazer o engajamento da equipe, para você poder fazer todo esse processo de envolvimento para a busca do objetivo. Mas ainda assim, mesmo esse objetivo, baseado aí na sua história, você precisa ter um objetivo alcançável numa percepção de mais ou menos 80%. O outro item, né, o R do Smart, ele quer dizer resultado. E aí não tem muito o que falar, né? Ele por si só já fala. Tem que ser direcionado para o resultado esperado, para aquela métrica resultado, para aquela métrica, aquela meta definida. Se eu estou falando que vai ser volume de vendas, né, não faz sentido eu começar a colocar um resultado ou direcionar uma métrica de acompanhamento para redução do custo da energia elétrica. Cara, não tem nada a ver, né? Obviamente eu estou exagerando aqui, mas isso eu quero dizer, você tem que ter alguma coisa compatível com a sua meta e direcionada para o resultado da sua empresa, do seu departamento, da sua ação, né? Da ação da explosão de vendas. Então, esse é o resultado, ele já fala por si só. E finalizando, o T, que é de tempo. Ou seja, todo esse objetivo que você traçou, você traça, ele tem que estar enquadrado dentro de um período de tempo. Seja ele dia, seja ele semana, mês, ano, quinzena, ele tem que estar enquadrado dentro de um período de tempo. Eu vou fazer uma analogia muito rápida aqui, porque é aqui que a gente consegue entender. Pensa num jogo de futebol. Ou seja, você tem claro qual que é a meta, qual é o mensurável, né? Quem faz mais gols durante um certo período de tempo. Ponto. Como eu sei que eu estou ganhando ou perdendo? Quem está na frente no placar, dentro do período de tempo. Qual é o número, né? Qual que é o mensurável ali? Número de gols. Pô, mas eu fiz 5 bolas na trave. Show, beleza, você está indo bem, mas não marcou gol. Nossa, mas okay. eu fui o que dei mais chutes a gol. Show, faz parte também, são outras métricas auxiliares, mas não é a do resultado.
Então, só para a gente dar uma contextualizada aqui em todo esse panorama do desenvolvimento de objetivos. Beleza? Beleza. Ô, Roberto, só lembrando, né? Lembrando ao nosso público, se vocês puderem ficar até o final, eu aqui devia ter falado, acabei esquecendo. Nós vamos ter algumas novidades, né, Roberto, hoje. Então, pessoal, se vocês puderem ficar até o final aí para saber quais são essas novidades, que nós vamos passar ao final desse nosso podcast, ok? Show, isso daí, Edmundo. E vamos lá, Roberto, vamos lá para nossa próxima dica, né? A gente fala bastante em clientes, né? Então, agora eu gostaria que você pudesse trazer um panorama para a gente sobre surpreender seus clientes, né? Por que é importante surpreender os seus clientes no programa 31, né? O que eu tenho que fazer com esses clientes? O que eu tenho que aonde eu tenho que buscá-los? O que eu tenho que fazer para surpreender esses clientes no programa 31? Olha, Didi, eu vou falar assim, se você quer fazer uma explosão de vendas no seu negócio, uma dica. Então, aqui a gente sempre parte ali do que está por trás, para as pessoas poderem entender o que acontece na ponta quando a ação acontece. Vamos partir da seguinte situação. Isso é ciência, né? Isso é estudo, não é achismo. Um processo de compra, né, o processo de compra do cliente, ele é decidido, basicamente, estudos dizem que em torno de 80% da decisão é feita por fatores emocionais. Diferente do que a gente acha, né, que é pelo racional, porque a pessoa fica perguntando as coisas, a decisão ela é 80% ou quase que totalmente emocional. Então, quando a gente fala de trazer essa experiência para o cliente, aí já pensando durante uma ação que você está planejando, que está estruturando para fazer, as nossas emoções, elas também são afetadas e muito afetadas pelo ambiente em que a pessoa está inserida. Então, o ambiente, ele traz uma influência no estado emocional das pessoas. Né? Haja vista, por exemplo, quando você vai nas academias modernas, o que você tem lá? Um ambiente que te motiva a fazer. Então, é a frequência da música, é o layout, são as cores e tudo isso daí. Se você vai numa festa, a mesma coisa. Se você vai num velório, é outro totalmente diferente que te afeta nessas mesmas proporções. Então, pensa, a decisão ela é emocional e o ambiente faz influência emocional. Tem outros fatores, mas vamos falar aqui do ambiente por causa da experiência. Então, quando você está pensando em desenvolver a ação de vendas, e a dica aqui é justamente essa, estuda o seu showroom, a sua área de vendas, estuda ela. Veja, como você cria um ambiente onde a pessoa se sinta, né, o cliente que está ali te visitando, se sinta acolhido por aquele ambiente, se sinta seguro por aquele ambiente, se sinta ali tranquilo, enfim, você abaixe as defesas dele para uma próxima negociação. Então, isso envolve. Óbvio, eu não estou querendo dizer aqui que você tem que mudar o seu showroom, né, para chamar um arquiteto, não vamos partir para exageros. Mas também não é você colocar uma bexiga azul, uma vermelha e uma amarela. Tá? Então, isso também ela é muito, muito simples para uma proposta de uma ação de tanto impacto como essa. Então, você precisa, sim, criar um ambiente, procure colocar uma música, procure colocar uma música condizente com a ação, né? Condizente para elevar as emoções. Muitas vezes colocam ali um café, já teve gente que colocou até garçom para fazer isso daí, enfim, uma televisão que passa vídeos, enfim, criar um ambiente acolhedor. A equipe precisa estar com a sua vibração para cima, às vezes camisetas, algum tipo de ambientação que te fala, algo diferente está acontecendo aqui. Aí, ok. Mas um passo além disso também, dentro dessa análise do seu espaço, vamos chamar assim, é uma análise, vamos chamar de uma análise técnica. Ou seja, pensa da seguinte forma, você deve receber 5, 6, 7
em alguns momentos do dia, mais de 10 vezes o seu fluxo normal. Como você garante que essa pessoa vai ter uma experiência positiva? Para não ficar esperando, para não ficar, por exemplo, hoje, com os devidos cuidados, inclusive dos cuidados sanitários, não ficar tendo grandes aglomerações, coisas nesse sentido. Então, como você pode fazer esse fluxo na sua loja funcionar para que mesmo com esse grande volume a pessoa tenha um atendimento satisfatório, que não fique esperando demais, que seja atendido rapidamente, porque aí tem um grande risco. Se você não pensar nisso, principalmente na satisfação durante o processo de compra, isso pode virar contra você. O cliente começa a esperar muito, que o ambiente não está legal, ele vai lá e sai reclamando do que está acontecendo. Então, é muito importante você preparar o seu ambiente para uma boa experiência de venda. E se tiver tudo bem montado, mesmo que ele não compre naquele dia, ele vai sair falando bem, que foi muito legal e vai começar a divulgar o seu negócio para fora, né? Ele sabe que isso acontece. Roberto, é verdade. Isso é muito importante mesmo. Eu, como experiência também, gostaria até só de complementar, que assim, a gente já viu showrooms maravilhosos, mas um atendimento ruim. Então, às vezes, é muito bom, o cliente chega, tem um aspecto maravilhoso no showroom, mas com um atendimento ruim. E ao contrário, também já vi alguns showrooms nem tão bonitos assim, mas com um atendimento acolhedor de uma forma extremamente... Pessoal, né? É uma energia muito boa, o fluxo dentro do showroom muito bem tratado, onde o cliente não esperasse tanto, ou se ele tivesse que esperar, tinha sempre uma pessoa o acolhendo. Então isso faz a diferença. Eu te diria que faz a diferença e ajuda muito no processo e na explosão de vendas, né? Eu E tem acho os que processos de comemoração, né? Quer dizer, tem ali as formas, você elevar o cliente a uma categoria de sonho atingido, como você cria todo esse ambiente. Né? Então, a gente fala aqui de carros e motos, mas vale para qualquer coisa. Veja quando qualquer você coisa. faz as ações em vendas, por exemplo, de lojas de imóveis. É a mesma coisa. Segue-se a mesma linha. A mesma Lojas linha. de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, é a mesma coisa. Enfim, vendas de consórcio, a mesma coisa. Locadora, olha, locadora, você vendia para pessoa Isso, jurídica. Lembra jurídica. que eu falei do emocional? Tinha também o momento da comemoração. Isso, é isso mesmo. Diferentes, cada um adaptado ao seu negócio, mas tinha a ambientação, o atendimento, o fluxo do atendimento e a comemoração. É isso mesmo, mano. Muito bom. E eu acredito que sobre clientes a gente fala bastante, né? Sobre trazer clientes, falando de clientes, né? E dando sequência, ainda falando de muito em trazer clientes para a ação, né? Uma das uma das dicas que eu gostaria que você passasse para a gente, né? Por exemplo, e aqueles que já fazem propaganda, mas ainda não está conseguindo trazer tantos clientes, né? Ou já trouxe no início e agora não está conseguindo trazer mais, né? E como que eu faço para trazer clientes, né? Assim, usando a minha base de dados, ou mesmo assim, se eu não tiver uma base de dados, o que que você sugere para mim conseguir trazer mais clientes e o que que eu preciso ter para esses clientes na ação 31? Né? Vamos aí para ação 3, então, como você bem colocou, né? Isso, Ação 3, a gente pode dizer o seguinte: estamos aqui ainda numa fase de preparação para você fazer a sua explosão de vendas. E é aí que realmente acaba acontecendo um dos enganos que acontece, que o pessoal simplesmente acha que simplesmente fazer mais propaganda, né, que não é para fazer, não é isso, mas simplesmente aumentar o investimento na propaganda vai fazer essa explosão acontecer. E não funciona bem assim. Usando aqui a ação mais importante aqui nesse tópico, ele não está nem ligado tanto à propaganda propriamente dito, né? Que não é para não fazer, mas não é ela que vai gerar a explosão de vendas.
A ação aqui é em cima de um ouro que todas as empresas têm. Agora estão tomando um pouco mais de consciência nos últimos tempos, mas ainda não. Muitos empresários, muitas empresas não usam. É a sua base de dados. É a sua base de dados. O que acaba acontecendo? Você está todo dia investindo para trazer novos clientes para sua loja. Seu negócio, para vender a moto nova, o carro usado, seja lá o que for. Mas e aí? O que acontece? Você traz a pessoa, ela compra de você, você fatura e depois? O que acontece? O que acontece depois disso daí? Nada, você esqueceu o cliente e continua investindo para trazer novos clientes. E tem muitos desses clientes que compram de novo de você, pelo fluxo natural que isso acontece. Então, a dica aqui é, por que você não estimula esses seus clientes que já tiveram uma boa relação com você a comprar de novo? Essa é o trabalho do 31. Usa o seu ouro, usando lá as técnicas de comunicação, de sequenciamento, para fazer uma explosão de vendas. Você não vai gastar nada ou muito menos com o seu investimento em marketing tradicional e vai trazer muito mais pessoas para o seu negócio, podendo fazer até os 30 dias de vendas em um, ele falou ou 2 meses em apenas um. Então, esse trabalho com base de dados é muito importante. O que eu sugiro fazer? A dica aqui é o seguinte, se você já tem, ótimo, utilize. Agora, procura fazer o seguinte, levanta lá nos seus faturamentos, nos seus cadastros, no seu site, se tem, enfim, algumas informações do seu cliente. Quanto mais informação você tiver, melhor. Mas pelo menos faça isso daqui. Pegue, obviamente, alguns dados pessoais do cliente, o nome, normalmente se pede CPF, até por algumas verificações financeiras. Algumas informações pessoais, mas pelo menos a data do seu nascimento, pelo menos a data de aniversário. Mas muitas vezes pegam alguns dados familiares, algumas situações familiares para gerar ali algum tipo de relacionamento maior, mas estamos dando aqui o passo inicial. Cria essa base da forma mais simples possível. Nome, data de aniversário e pelo menos uma forma de contato que o cliente te passe que permita. Seja um e-mail, seja um telefone, seja um endereço, seja as comunicações das mídias sociais ali, né, os direct da vida. Enfim, use pelo menos um desses canais de comunicação. Tenha um desses canais de comunicações. Na prática, eu sugiro que você tenha pelo menos um número de telefone celular e o e-mail. Abrindo parênteses aqui. Então, monte a sua base com isso daí para você poder trabalhar ela e poder conversar com os seus potenciais clientes. Atenção! Cuidado com a lei LGPD. Por abusos que estão acontecendo nesse tratamento de dados ou da invasão das privacidades, vamos chamar assim, você pode estar caindo aí realmente em alguma situação um pouco mais delicada. Então, tenha cuidado no trabalho e no tratamento desses dados. Veja aí que até aconteceu há pouco tempo atrás com Itaú, com hacker ou teve um outro banco, não me lembro agora qual, que vazou alguns dados. Cuidado. Nesse mundo digital, principalmente, isso tem que ter um cuidado extra. Mas isso não pode impedir você de trabalhar com ter esse tipo de ação. Isso potencializa os seus resultados e reduz a dependência do investimento em propaganda. Não é que não é para fazer. É que você, na verdade, você distribui os esforços para fazer uma grande ação de vendas. Muito bom. E só para a gente dar sequência aqui na dica 4, né, Roberto? A gente veio falando bastante em intermetas, a gente falou um pouco em preparação de showroom, a gente falou bastante sobre base de dados, sobre surpreender, né, os clientes, isso tudo na parte da preparação, né? Agora, eu queria falar um pouquinho da execução, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a execução.
Então, para você ter uma equipe atuando contigo na mesma frequência, na mesma vibe, né, como a gente fala, né, mais em especial, eu gostaria de falar da equipe de vendas propriamente dita. Eu queria que você desse uma dica mais focada para a equipe de vendas. Fala para a gente, né, o que que a equipe de venda, o que que é necessário, né, ela ter para o projeto 31, né? Nos fale qual que é a importância e qual a capacitação é necessária para ajudar nesse programa 31, né, focado na equipe de vendas. Jorge, falando de vendas, de equipe de vendas, tá todo mundo que está aqui com a gente, então, não sei se é o Douglas, passou aqui o Douglas Seca Paixão, obrigado por ter vindo aqui, passou também o Paulo G4434, legal o pessoal está passando aqui. Mas falando da equipe de vendas, ou falando de vendas, lembrando que vender é uma habilidade. Muitos já nascem com essa habilidade, né? Já têm as suas características naturais para essa habilidade. E isso é normal, né? Isso faz parte. Tem gente que nasce com características mais direcionadas para um tipo de atividade, tem outros que são mais analíticos, de repente gostam mais de trabalhar de forma mais fechada, mais centrada, enfim. Não é esse o ponto. O que eu quero dizer aqui é que por vendas, ou a capacidade de vender ser uma habilidade, ela pode ser treinada. E aí as pessoas já dizem, pô, Roberto, mas a minha equipe já é experiente, já é treinada, a gente, poxa, o que mais tem que fazer? O que a gente tem percebido nas implantações do esquadrão de vendas, ou agora no programa 31, é que as pessoas, né, as equipes de vendas, elas continuam, ou grande parte, né, principalmente nos segmentos mais tradicionais, o segmento de carro, motos e bens duráveis, eles são mais tradicionais, ainda continuam vendendo, ou em grande parte, vamos chamar assim, num modelo mais também tradicional, um modelo mais antigo, que basicamente é o seguinte: eu passo as características do produto, eu sempre acabo indo falando muito das características técnicas do que tem o carro. Ah, o carro tem isso, o carro tem aquilo, o carro tem aquilo outro, a moto tem essa capacidade de frenagem, tem essa capacidade de aceleração, enfim. Ok, muito legal. Só que, de certa forma, a gente fala que são dados técnicos. Ou seja, o modelo tradicional é falar dessas características e dar o preço. E falar do valor e já querer partir para uma negociação, já partir quase que para finalizar o negócio. Cara, esse, na verdade, é um processo, isso tudo bem, faz parte da evolução, do aprendizado, mas era um processo que funcionava assim no passado. Se você tem um cliente 100% decidido o que quer comprar, 100% ciente, 100%, enfim, tudo bem até fazer isso daí, não é que é um grande problema. Mas eu diria que isso daí, acho que é 1% dos clientes que chegam na tua loja. Normalmente não tem muito claro o que querem, é você que precisa conduzir. Eu vejo ainda, até hoje, por incrível que pareça, né, indo aí um pouco mais para um segmento até de seminovos, alguma coisa assim, a pessoa falando que o carro ele é o completão, né? Não, o que tem? Mas o que tem o carro? Ele é o completão. Ar, vida e trava. E o preço é tanto. Cara, esse tipo de segmento de venda, né, de acompanhamento ali do processo de compra do cliente, ele só traz mais dúvidas para o cliente. Por que ele traz só mais dúvida para o cliente? Porque você está usando apenas, vou chamar de apelos, tá? De direcionamentos racionais para o cliente. E quando você põe direcionamentos racionais, o gatilho que você dispara na cabeça dele são gatilhos racionais. Ou seja, o que ele começa a fazer? A comparar o que você tem com o que o outro tem. Então ele faz uma comparação do que o seu produto é mais caro, é mais barato, se está mais novo, se está mais velho, quantos quilômetros rodar, lá, lá, lá. Eu sei que isso faz parte, eu sei que isso tem, mas ele não precisa ser de bate-ponto. Ou você pode, inclusive, apresentar as mesmas características, de que forma? Com fatores emocionais. Lembra que eu falei lá do ambiente? Fatores emocionais. Então, você pode fazer toda essa mesma apresentação,
porém de forma diferente. E é essa a nova forma. A dica aqui é justamente essa. Aprender e aplicar a nova forma de vender, a forma mais recente, que é justamente isso daí. Você aplicar, você aprender a fazer um direcionamento, como é que eu vou falar? Não é? Uma investigação com o seu cliente para saber o que ele quer. Não é sair falando, às vezes o cliente está até querendo fazer uma outra pergunta. Você precisa investigar o que o cliente quer e o que ele pode, né? Às vezes ele quer um produto de um valor X, mas só consegue pagar um terço do X. Então, e para você poder conduzir isso de uma forma a ter uma boa experiência, você tem que fazer uma investigação. E como você faz isso? Através da aprendizagem de fazer perguntas. Você precisa saber fazer um sequenciamento de perguntas investigativas para que você consiga, com essas respostas do cliente, você fazer a apresentação por fatores emocionais daquilo que é importante para ele. Puxa, Roberto, mas essa é uma dica para fazer hoje? É uma dica para você fazer agora. Sabe como que você vai fazer isso daí? Aprende a ouvir. O cliente vende o carro para você, ele vende a moto para você, ele vende o produto que ele quer comprar, ele fala para você. Basta você fazer o quê? Aprender a fazer perguntas. O que ele mais valoriza no produto que ele tem, no que ele está procurando? Às vezes um valoriza o design, outro valoriza a segurança, outro valoriza desempenho. E aí você tem que fazer justamente as perguntas para identificar. Ou seja, se um cliente fala que o mais importante para ele é a segurança dos seus filhos, o que adianta você começar, pelo menos, a falar das linhas do design? O que adianta você falar da aceleração? Pode até ter um som, pode até parecer ao contrário do que ele está querendo. Então, você precisa fazer essas perguntas investigativas para poder conduzir e apresentar ao cliente o que satisfaz o desejo dele e o que ele pode pagar. E esse sequenciamento de perguntas, você sai de um panorama geral, vai investigando e vai levando até aos produtos, você pode ter talvez 2, exageradamente 3, né? Não põe muitos, 1 ou 2, 3 exagerado, para ele decidir ou A ou B. Isso te ajuda você a levar a um fechamento das vendas. E no meio de todo esse sequenciamento de perguntas, o outro fator, que é o fator da comunicação, que a gente fala muito. Rechear os tais gatilhos mentais, que é justamente a ponte para você passar por cima do racional e chegar no emocional diretamente. Então, a sacada aqui, a dica é: crie o seu sequenciamento de perguntas com gatilhos mentais para atingir o emocional do cliente e não o racional dele. O racional vai te deixar numa saia curta, porque ele vai começar a pedir mais desconto, mais isso, mais aquilo, e vai te apertar um pouco mais. Que faz parte do processo de negociação, mas vai te apertar. E dentro desse processo, da dica, vou falar, a segunda dica, ou a segunda ação dentro dessa dica, que é o seguinte: no processo de negociação, na hora ali do fechamento, é a hora que normalmente aparecem as objeções. Preciso ver no meu banco se a taxa não é melhor, preciso ver com a minha esposa, com o meu marido, enfim, aparecem ali as objeções. Tudo bem, faz parte, é assim mesmo que funciona. Dica: como resolver isso daí de uma forma prática para você fazer agora, hoje, já para aplicar amanhã no seu negócio. Junte a sua equipe de vendas, bate ali um papo com eles. Né? Tem os treinamentos específicos para isso, mas vamos para o prático. Junte eles num bate-papo e pergunta 2 perguntinhas básicas. Quais são as maiores rejeições, né, objeções que impedem da venda acontecer? Elenca ali 3, 4, 5 objeções que mais acontecem. Tenho certeza que 2 sempre vai aparecer: tempo e dinheiro. Agora não dá tempo, agora não dá, ou não tenho dinheiro, enfim. Essas 2 sempre vão aparecer. E acha mais 2. Eu vou até apostar que uma terceira é: preciso falar com alguém.
Essas são essas três, já para começar, para facilitar o caminho de vocês. Pois achem mais duas aí, pode ser específica aí da sua loja, do seu negócio. O segundo passo é o seguinte: quais são, ou qual vendedor ou quais vendedores conseguiram e como conseguiram contornar essa objeção? Ou seja, só de fazer esse encontro e ter esse bate-papo, você já está fazendo um treinamento na prática e transferindo o conhecimento de um para outro para que, quando isso acontecer, ele já saiba argumentar durante a negociação e que a gente fala, né, de tratar objeções para fazer o fechamento do negócio. Existem técnicas mais aprofundadas, mas essa daqui é uma que você pode fazer agora na tua loja e já começar a aprender para fazer o evento ou começar a desenvolver o evento já daqui a meia hora. Dica número 5. Só para antecipar um pouquinho, o Roberto falou bastante aí sobre reunir a turma. Reunir a turma a hora que acabar nosso podcast, né? Não é agora, não. Espera um pouquinho aí. Vamos terminar as dicas aqui. Daqui meia hora. Calma aí. Bom, vamos lá. Na dica que a gente está querendo trazer, a número 5, é sobre métricas. Então, assim, a gente falou bastante em ação agora, né? Em como fazer ação com a equipe de vendas. Por que é importante a gente acompanhar as métricas e registrar as vendas, Roberto? Por que é necessário fazer isso no programa 31 ou até no seu negócio, né? Qual é a dica que você dá sobre registrar vendas e acompanhar métricas? Já vamos, sim, vamos falar das pessoas fazerem, de fazerem a explosão de vendas no seu negócio, ajudar a cada um a se aproximar disso daí, independente se está fazendo o programa que a gente tem, esse padrão, mas acho que são dicas que vão ajudar as pessoas a fazer isso daí, ou a caminhar nesse sentido. Cara, métricas para mim, aí eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu sou um cara ligado muito em números e métricas. Mas ele é justamente isso. Aqui vai a importância dos números e ele está um pouco conectada com a nossa até a primeira questão que você falou, que era o traçar objetivos. Lembra que nós falamos lá do mensurável, do alcançável? Sim. Então isso é o quê? Até falei, tem que ser mensurável. Para ser mensurável tem que ter o quê ali? Um número. Tem que ter um número para você saber se você está chegando ou não está chegando. Então agora, fazendo esse link com o que você perguntou, como você sabe se você está chegando ou não está chegando no teu objetivo, na tua meta? É através dos números. Você precisa ter esse acompanhamento dos números. E não só do número seco, da relação entre eles, ou seja, das métricas. Qual que é a taxa de conversão? Qual que é o custo do cliente? Qual que é, né? Se a gente entrar para o marketing digital, né, a taxa de cliques, enfim. Esses números e essas métricas vão te ajudar a dimensionar, não, a te dar o momento que você está em relação ao objetivo traçado. Por exemplo, como você avalia se o seu vendedor, né, ou qual vendedor é melhor do que o outro? Não vamos falar, pô, Roberto, isso é fácil, volume de vendas. Ok. É uma métrica, né? Não estamos aqui questionando qual é certo e qual é errado, tem que pensar no seu negócio. Mas se a métrica é volume de vendas, e se o que mais vendeu foi o que deu mais prejuízo? Será que talvez não poderia ser uma métrica ligado a volume versus rentabilidade, por exemplo? Poderia ser. E se a pessoa, mas a métrica é quem mais atendeu o cliente. O que mais atendeu foi o que mais vendeu? Qual a taxa de conversão? Então veja, como que esses números começam a conversar entre si. Como que isso começa a ser direcionado para o resultado. Então aqui está essa importância dos números e das métricas. Ele te dá o momento em que você está em relação a um objetivo traçado, em relação a uma situação limítrofe que você precisa tomar algum tipo de decisão maior. Falando de fazer a explosão de vendas no seu negócio, aonde que esses números ajudam? Você conhecer os números já é a base. Então, você precisa começar a conhecer os seus números. Onde é que ele ajuda? Ele vai ajudar na definição, né, no tamanho do seu evento, na definição do seu objetivo.
ele vai ajudar na definição do tamanho, de qual é o tamanho da quantidade de clientes que você precisa trazer para fazer aquele objetivo. Ele vai te ajudar a definir o tamanho do investimento que você vai precisar fazer para poder trazer esses clientes. Ele vai te ajudar a definir os tamanhos das equipes para poder fazer aquele atendimento, aquele ambiente que nós estamos falando. Tudo ele é pautado nos números e nas métricas. Então, galera, atenção ao R de resultado do Smart. Os números falam por você. Os números falam pelo negócio. Eles vão te ajudar a dar a cadência e o direcionamento da sua ação. Dica para não tropeçar. Dica de não tropeçar. Primeiro, o passo é conhecer os números. A dica para não tropeçar. Cuidado para não querer, a partir desse momento, querer medir tudo. Porque senão você vai, em vez de usar os números para te ajudar, você vai se esconder dentro deles. Vai passar o dia calculando o número e não vai fazer mais nada. Porque aí você pode Vai começar a medir até quantos cafezinhos o vendedor está tomando, né? Tomar cuidado com isso. E aí não é direcionado para o resultado, é aquilo que nós falamos. Então, sim, conheça os seus números, sim, conheça as suas métricas principais, mas cuidado para você não se perder nelas, porque é muito fácil acontecer erros como esse daí. Eu falo, até você usou uma expressão interessante, que por experiências, quando você põe uma pessoa, né, a gente até brinca, se você pôr uma pessoa para cuidar de um bebedouro, dali a 90 dias, ou nem até menos, ele vai te dar uma estatística de quantos passos as pessoas, em média, levam para tomar água, qual é a quantidade média de água que cada um toma, Cara, ele vai te dar todas as métricas possíveis. O que isso ajuda o seu negócio? É o cafezinho que você falou, então foi perfeito. Isso daí, bicho. Então, essa Maravilha. É a dica. Conheça os seus números e faça as suas métricas e resultados. Maravilha, Alberto. Como dicas, a gente falou em torno de 5 dicas, né, Alberto? Mas assim, eu sempre tive que separar alguma coisinha a mais. Então, agora eu queria que você desse uma dica de ação especial. Trabalhamos aqui com uma dica especial. E essa dica... Faça isso. Uma dica extra da extra. Faça over delivery no seu negócio. Entregue mais do que você prometa. É isso aí. E essa é para os donos e os gestores, né? Mais focada para eles mesmo. Que movimento e ações você sugere que eles podem e devem fazer para que o projeto 31 dê certo? Agora, mais focado para os donos e gestores. Qual o movimento que eles deveriam fazer? Olha, eu sempre falo que os líderes, né, o dono ou o gestor, ou o dono na posição de gestor, enfim, pensando como equipe, o principal fator, ou o principal passo que ele deveria dar, ele precisa engajar a sua equipe. Ele tem que ter isso na cabeça dele, ele tem que engajar, tem que motivar a sua equipe. Lembrando, para ele conseguir fazer isso, ele próprio tem que estar demonstrando engajamento, estar acreditando no projeto, ele tem que estar envolvido com tudo isso daí. Lembrando, ele é o exemplo. Então, ele é a primeira pessoa que tem que estar com a energia no sentido de fazer o negócio acontecer. Então, como você pode fazer isso, né, Roberto? Poxa, você está falando, é muito simples, né? Só fazer isso? Então, vamos para a prática. O que você pode fazer para engajar a sua equipe? Eu sempre falo o seguinte, primeira coisa, você precisa criar um porquê que você vai fazer algo diferente na empresa. Você precisa criar um motivo que faça sentido para as pessoas, para que eles possam se engajar acima de qualquer coisa. Seja porque a empresa quer dar uma outra dinâmica daqui para frente, seja porque a empresa precisa ou quer ganhar mais participação no mercado, seja porque a empresa precisa, inclusive, aumentar seu faturamento. Enfim, qual o motivo que você precisa ter? Então, cria um motivo. O segundo aspecto é você, justamente com esse motivo, você trazer as pessoas para esse envolvimento. Lembra, aqui nós não estamos falando de incentivo, estamos falando de motivação. Então, aqui você precisa mostrar para essas pessoas o que elas também ganham
com a ação ou com o movimento que você está propondo. E quando eu falo ganho, não é ganho financeiro. É o ganho de talvez uma experiência maior, uma colaboração, um alcance, um desenvolvimento, um treinamento, enfim, o que essa pessoa ganha? Conhecer outras pessoas, trabalhar em áreas diferentes, enfim. Normalmente passa por aí algum tipo de ganho em participar dessa ação. Como que você faz isso? Nós já até falamos, aí você vem todo aquele processo de comunicação, como que você pode fazer toda essa apresentação no que a pessoa vai ganhar. Sobre o aspecto mais emocional, lembra? A gente sempre começa pelo emocional. Depois disso, você precisa falar como vai funcionar, você eliminar dúvidas, expectativas e criações de monstros. Então, você fala como vai acontecer e o que você espera das pessoas que vão participar. Então, essa sequência é importante. Lembrando que das pessoas que vão participar, que você convide elas para participar e não convoque para participar. Aí você tem o engajamento máximo. E para aqueles que vão participar, e aí você começa um movimento que depois os que não estão participando começam a mudar, aí sim, crie incentivos arrojados para premiar os objetivos arrojados que você traçou. Lembrando lá das formas de traçar os objetivos. Aí você juntou tudo. Um porquê, um envolvimento emocional, eliminou expectativas, né? Esclareceu como vai funcionar, está claro a premiação. Objetivos SMART, né? Quem atingir tal vai ganhar tanto, vai fazer isso, vai funcionar assim. Aí, galera, é pôr a máquina para rodar, fazendo o que precisa ser feito. Maravilha, Alberto. Acho que hoje a gente até está indo um pouquinho além, mas como o papo está muito bom e as coisas estão bem esclarecedoras e essas dicas acho que vão servir bastante, né? Então acho que foi bem legal. E agora a nossa dica de ouro, né? A última e derradeira dica de ouro que eu separei aqui para nós, né? Para a gente finalizar o nosso conteúdo, né? Qual que você acha que será a nossa dica de ouro? O que você acha que você vai nos trazer para fazermos o 31, uma explosão de carros e motos? Essa dica eu deixo para você. Qual que é a dica de ouro que você traz para a gente, Roberto? Para a gente finalizar essas dicas. Cara, aqui eu vou trazer, acho que um insight. Na verdade, um insight que você pode transformar em ação, que você pode começar a fazer agora. Talvez demore um pouco ali a conclusão, mas você já pode começar a ter a consciência dela agora. A ação aqui é a sua presença, a ação não, o insight é a sua presença na internet, para ser um português bem claro. Por incrível que pareça, até hoje eu vejo empresas que não estão dando a devida atenção e se aproveitando de todo o potencial que esse canal pode entregar. Tem até um jargão que se fala muito aí, que fala assim, se você não está na net, você não existe. Então veja, a que nível que o negócio está chegando. Isso ficou muito claro, em especial agora e ainda estamos, né, na fase da pandemia, como foi uma explosão dos canais eletrônicos, digitais, virtuais e por aí afora. Então aqui, esse é o insight. Como está a sua presença no digital? Eu queria fazer o paralelo. O seu site, ele é o seu showroom atual. Ele é o seu showroom. E olha que quando eu navego, eu tenho visto uns showrooms bem maltratados por aí, viu? Uns showrooms feios, uns showroomzinho feio. Então, como você quer vender para o seu cliente se o seu showroom, a sua porta da entrada não está bem cuidada? Gente do céu! As postagens que são feitas são os seus anúncios. Sem desmerecer os outros canais, né, que tem a sua participação e colabora, mas e as suas postagens? Aonde vai isso daí? E mais do que isso, eu vejo postagens legais, né? Principalmente os mais jovens têm essa dinâmica muito mais fácil de fazer, mas pensando como estratégia, o que você faz com essas postagens? Que resultados ele está trazendo para o seu negócio? E como você usa eles de forma estratégica para o seu negócio? Então, você
começar a olhar para o mundo digital, começando ali pelo teu site, entendendo, né, não estou dizendo para você sair fazendo como gestor, como dono do negócio, mas entendendo os principais fatores dos canais digitais, você vai conseguir alcançar a pessoa certa para o seu negócio, trazer a pessoa correta, muito provavelmente até reduzir os seus investimentos em marketing, propaganda, e as plataformas se entregam zilhões de métricas, de números. Olha eles aí de novo. Números e métricas. Eles se entregam de tudo quanto é tipo, que vai justamente a te ajudar a criar e cada vez mais melhorar as suas estratégias de divulgação. Então, galera, passo 1, né? Você está nas dicas, né? Dica, como é que você falou? Dica de ouro. Dica de Vai ouro. lá, acessa o teu site, daí dá uma olhadinha se você compraria na sua loja, no seu site. Vamos lá, olha lá se está legal. Se está legal. E o segundo vai dar uma conversa com alguém dessa área de marketing, dá uma estudada para você saber tudo o mundo que tem além das postagens de Face e Instagram. Ali, com esse conhecimento, você vai conseguir estruturar e montar estratégias e acompanhar, fazer um papo mais estratégico, mais direcionado para resultados, ou com a sua agência de propaganda, ou com a sua pessoa de propaganda e marketing da sua empresa. Então, fico nessa daí, Jorge. É isso aí, Roberto. E como eu disse lá no início, né, a gente está muito feliz, né, com o resultado desse programa, porque eu acho que a gente conseguiu abranger todas as dicas fundamentais, né, para o nosso projeto e para o podcast que a gente está passando para as pessoas aí, o podcast 31. E também eu acho que serviu para esclarecer muitas dúvidas que todos os donos e gestores têm, né, e um panorama geral para que eles possam mudar e melhorar o seu negócio, né, melhorar a sua empresa. Por isso agora, Roberto, assim, só para a gente não se estender, né, que eu acho que ainda você tem algumas coisas para falar para a gente, eu vou me despedindo de todo mundo, mas pedindo para que você passe para a gente todas as novidades que vem por aí, como eu anunciei agora há pouco, né, no início aí do nosso podcast. O que vem de novidade para a gente, então, daqui para frente, só para as pessoas saberem e a gente se situar. E um bom dia para todos aí. Então, vamos embora. Legal de ter lembrado tudo aí. Pessoal, alguns já devem talvez ter visto até na internet, nas mídias sociais, mas já está programado, então, para a semana que vem nós vamos fazer uma imersão de conteúdos e depoimentos de gestores e donos do negócio que participaram, já fizeram a ação 31 e conseguiram, e fizeram até mais do que um mês de vendas em um dia. Então, a partir de segunda-feira que vem, durante toda a semana, até sexta-feira, nós teremos 2 encontros por dia. Um às 7h31 da manhã, durante a semana inteira. Então, semana que vem não teremos esse podcast, mas nós teremos um encontro de conteúdo direcionado para que você saiba exatamente ali, as armadilhas que podem acontecer, né? São aí as decisões erradas que somos levados a tomar por algum fator que afasta a gente de fazer a explosão de vendas, e obviamente o 31. E às 18h31 da tarde, no horário alternativo, nós vamos ter os depoimentos de donos de empresa, de pessoas que participaram do programa, falando como foi essa passagem, né? O que ganharam, o que aconteceu, dando aí realmente a sua experiência sobre o 31. Então, lembrando, de segunda a sexta-feira, na semana que vem, às 7h31 da manhã, temos um encontro, e às 18h31 da tarde, um segundo encontro. E deixando aqui também meu agradecimento a cada um de vocês que passaram aqui e deixou o seu tempo de dedicação conosco. Um ótimo dia e a gente se vê então a partir de segunda-feira, 2 vezes por dia. Um grande abraço a cada um de vocês. Obrigado, Jorge. Tudo de bom. Um abraço, Roberto.